professor, durante a fala do candidato, o candidato vai pegar metade do tempo, ok? Continuando o nosso debate, vamos agora sim fazer o sorteio para a segunda pergunta. Lembrando que o candidato Betinho já não pode mais fazer essa pergunta. Vamos agora qual o candidato? Doutor Marcos, faz a pergunta para qual candidato? Colocamos os dois. Colocamos os dois para fazer a pergunta. Eu vou perguntar ao Betinho. 1 minuto. Ok. Nós entendemos, e eu vou me arvorar também, não vou ficar por baixo. Eu também ando muito em Santana do Acaraú. Eu tenho andado muito. E por onde a gente tem andado, há uma questão pendente, chama-se saúde. A população está sofrendo demais. O sistema tem sido inoperante em dar resposta ao cidadão no seu momento de dor. E eu entendo esta, e a pesquisa mostra aqui, como uma das questões que nós teremos que enfrentar com muita seriedade, com muita competência, com muita honestidade também. Portanto, eu quero do candidato Betinho, qual a proposta dele para a saúde? A pergunta para o Betinho, 2 minutos para a resposta. Sim, como todos viram aqui que a questão da pesquisa foi na área mais atingida, o percentual mais alto, que é a questão da saúde. Quais as minhas propostas para a saúde? Primeiro de tudo, que os profissionais santanenses que sejam ligados à saúde, que caso seja eleito, que primeiramente me ajude. Que a gente tem vários profissionais da saúde que são funcionários públicos que, infelizmente, a primeira atitude que tiveram em 2009, por questões políticas, foram pedir licença para sair do nosso município. Vários profissionais ligados à nossa saúde, que todos sabem, não é um problema só de Santana, é um problema do país inteiro. E quando os santanenses querem mais bem a Santana, tem que destacar para outras cidades, pedir licença de no mínimo 2 anos sem remuneração, deixando o seu povo a vencer. Mesmo assim, a gente não cruzou os braços, com todo o sofrimento que todos sabem, com relação a todos os profissionais da saúde, que são funcionários que precisam ser pagos altos salários. Você sabe a concorrência, e Santana é muito complicado concorrer com o município, principalmente Sobral, que os seus recursos são superiores ao nosso. A questão da saúde precisa ser melhorada em todas as áreas. A gente, se você for analisar de 2009 para cá, as especialidades que a gente já tem hoje, em comparação de no mínimo a 2008 para trás, hoje a gente tem no mínimo 6 especialidades médicas nos nossos hospitais. Temos oftalmologista, ginecologista, traumatologista, clínico geral, pediatra, inclusive urologista, cirurgião geral. E se a gente for analisar o número de cirurgias que a gente fez, olha só, de 2005 a 2008 foram feitas 363. Até hoje já foram feitas 573 cirurgias. Infelizmente, Seu tempo. Então, réplica. nossos salários, você sabe a concorrência, e Santana é muito complicado concorrer com o município, principalmente Sobral, que os seus recursos são superiores ao nosso. A questão da saúde precisa ser melhorada em todas as áreas. A gente, se você for analisar de 2009 para cá, as especialidades que a gente já tem hoje, em comparação de no mínimo a 2008 para trás, hoje a gente tem no mínimo 6 especialidades médicas nos nossos hospitais. Temos oftalmologista, ginecologista, traumatologista, clínico geral, pediatra, inclusive urologista, cirurgião geral. E se a gente for analisar o número de cirurgias que a gente fez, olha só, de 2005 a 2008 foram feitas 363. Até hoje já foram feitas 573 cirurgias. Infelizmente, Seu tempo. Então, réplica. Doutor Marcos, tem 1 minuto para a réplica. Santanense, não se iludam. Saúde é uma questão complicada. Eu já tenho dito isso, estive aqui nessa tribuna livre falando sobre essas coisas. O candidato
ele já é prefeito há um ano. Eu não estou aqui fazendo crítica, eu estou aqui apenas sinalizando de que quando você senta na cadeira de prefeito, você tem que chamar para si a responsabilidade. A responsabilidade de fazer as mudanças, as transformações que precisamos para o sistema funcionar é do gestor. E eu digo, a nossa saúde não vai melhorar enquanto nós não discutirmos a fundo os seus problemas, que são muitos, e para isso precisa competência. Você quer até? Aqui não sei. Oi. Desculpa, infelizmente o som está com problema. Tréplica, Betinho, tem 1 minuto. Com certeza. Com certeza, doutor Marcos. Concordo plenamente com você que falta. Concordo plenamente com você que realmente precisa de competência. Mas, infelizmente, como todos sabem, competência para mim não falta. Se vocês analisarem durante esse ano, eu venho administrando através de licença médica. Não tem como fazer o planejamento de apenas 3 meses. Eu assumi definitivo apenas em julho. E você sabe que o problema da saúde é tão grande que, se você não lembra, você foi a primeira pessoa que eu fui procurar para que me ajudasse na saúde de Itacaratu. Mas por questões particulares suas, você disse que não poderia me ajudar nesse momento a melhoria da nossa saúde de Itacaratu. Você mesmo falou, tão sofrida há mais de 30 anos, que a nossa saúde veio abandonada. Na nossa reunião que teve lá do seu Chico Carneiro, você disse, Betinho, infelizmente, eu não posso te ajudar por questões particulares. 10 segundos. Mas a partir do momento que eu me ver na obrigação e na possibilidade de te ajudar, estarei do teu lado para a melhoria do Itacaratu. Por isso que você A última pergunta será feita pelo candidato Eldinha. Em 1 minuto, qual o candidato Eldinha? Doutor Marcos, a pergunta 1 minuto. Diante da realidade da saúde que vivemos atualmente no nosso município, quais são as principais propostas para reverter esse quadro deplorável da saúde em nossa cidade? Então, candidato doutor Marcos tem 2 minutos para a resposta. Eu tenho falado que saúde realmente é muito complicado. Quando eu propus um debate há 6 meses, há 1 ano atrás, sobre a questão da saúde em Santana, foi reconhecendo a necessidade de você construir uma saúde a muitas mãos. A muitas mãos. Eu pretendo, como candidato, além dessa discussão ampla, nós precisamos atacar questões que vêm ao longo do tempo. Questão da humanização do atendimento. Não dá. Você vai ao hospital, você precisa ser respeitado, gente. É um serviço público. E mais do que nunca. Mais do que nunca é comigo. Se eu for prefeito e um médico desrespeitar, às vezes até agredi-lo moralmente, é comigo. Não pode de ética médica. Não tem essa. Sabe, ficar dependendo de médico, de famílias tradicionais, nós não podemos. Nós temos que. O mundo está globalizado. Eu não posso, se o Marcelo é médico e não vai trabalhar mais comigo, o problema dele, eu vou arranjar outro. Tá certo? Então, assim, nós não podemos nos prender a nada, nós vamos ter que ser livres. O prefeito tem que ser livre para tomar as decisões que seja preciso. Reforma do hospital, melhoria do PSE. O programa Saúde da Família tem que ser melhorado, ele é potencialmente, ele
pode nos ajudar muito. A questão da dispensação de medicamentos, a questão da informatização do sistema de saúde, acabando com as filas para marcação de saúde, o privilégio, a prioridade na questão do atendimento básico de saúde. A questão secundária é importante, mas só se você conseguir resolver a questão básica. E exames de urgência até 10 anos. Seu tempo. Réplica. Muito bem, doutor Marcos. 1 minuto para a réplica. Primeiro ponto importante para resolver o problema da saúde desse município, fortalecer a atenção primária de saúde. Temos como implantar em Santana mais 4 unidades básicas de saúde da família. Aqui um dado 2012. O dado é do Ministério da Saúde. Quando eu assumi Morrinho, secretário, só tinha 4 equipes de saúde da família. Eu deixei lá, depois de 2 anos e 2 meses, deixamos com 9 equipes implantadas. E nós vamos implantar em Santana mais 4 equipes do Programa de Saúde da Família. Fortalecer o Programa de Saúde da Família. Atenção básica. É a casa de entrada, a porta de entrada do serviço de saúde. Fortalecer as equipes de saúde local. Não se concebe sem ter um consultório com pistola que está 4 anos parado, enferrujado. Não se admite isso. Só tem 3 consultórios funcionando nesse mandato. Seu tempo. A tréplica, doutor Marcos. Eu pretendo fazer uma administração inovadora. Tá certo? A questão do exame é uma questão muito séria que tem que ser enfrentada. Inclusive, um dos candidatos aqui, eu não vou citar para dar direito de resposta, ele deve enfocar nesse debate a questão dos exames. É muito importante, gente. Nós tivemos uma licitação para a realização de exames. E aí não está acontecendo na nossa cidade. O nosso laboratório não funciona, a nossa rede pública para exame não funciona e o cidadão fica sempre aonde recorrer. E nós temos bioquímica, nós temos laboratório. É importante, por isso, esta estrutura para funcionar. Eu quero ainda cuidar de maneira muito especial da saúde da mulher e da saúde da criança. Nós queremos inovar também nesse atendimento materno e infantil. Então, o seu tempo terminando. A tréplica. Vamos agora passar para o segundo bloco de perguntas direcionadas de candidato para candidato. Lembrando que nesse bloco, os candidatos sorteados não poderão mais fazer perguntas para o candidato anterior. Faz a pergunta, o candidato Betinho, ele não pode mais perguntar para o candidato Eldinha. Então, pergunta direcionada para o Dr. Marcos. Você tem 1 minuto para a pergunta. Doutor Marcos, quais suas propostas concretas para o pleno desenvolvimento dos programas do governo federal, do NASF e do PSE? Muito bem. Tempo de resposta, 2 minutos para o candidato Dr. Marcos. Muito bem. Esses programas, quem criou foi o meu partido, PSDB. Então, eu tenho muito carinho por eles. Eles, por si só, foi o maior empreendimento, vamos dizer assim, o maior programa premiado mundialmente pela Organização Mundial de Saúde e que, de fato, enfrentou as questões básicas de saúde. Nós temos, gente, que valorizar. Nós temos que dar qualidade a esse atendimento. Nós temos que fazer com que o médico vá lá. Olha, os nossos enfermeiros são muito competentes. Conheço vários deles. Não vou duvidar em momento algum da competência deles. De maneira alguma. Mas atendimento médico deve ser feito pelo médico. Porque é ele, segundo a nossa legislação, que está habilitado para isso. O programa Agente de Saúde, por exemplo, para mim, ele deve ser provedor de informações ao sistema para que nós possamos tomar as condutas rápidas, medidas rápidas. Quem está doente não pode esperar. Não pode. Então o medicamento tem que chegar rápido. Outro dia eu estive na casa de uma senhora que ela é hipertensa, com medicamento há 5 anos e não tem como. Está com um AVC, não pode sair de casa, o medicamento não chega. Há algum problema.
Então nós temos que resolver. Então o programa de saúde ele é importante e o PSF também deve ser sim reestruturado, porque 20 segundos. há muitas localidades que andam na contramão para achar o PSF e quando chega lá não tem atendimento. Aí volta para Santana. Chega no hospital, não atende porque é do PSF. E a população fica nesse jogo. Precisamos mudar isso. Eu quero vir aos coordenadores, eu falei NASF e PSF. Então, a sua réplica, você tem um minuto, é o orgulho da pergunta. Mas entendeu? Então, a minha réplica ele não respondeu. Eu acho, se Não, fosse você possível, responderá. se fosse possível, repor 2 minutos aí, eu aceitaria. Vai na réplica da quando seu tempo. Então, a minha réplica vai ser só essa. Eu perguntei, repito mais uma vez. Quais as suas propostas concretas para o pleno desenvolvimento dos programas do governo federal? O NASF e PSR. Então, candidato, só tem 30 segundos. Agora, na tréplica, o doutor Marcos responde a sua pergunta. Ok. Meus amigos, olha, se você sair por aquela porta, você vai dar de cara com uma obra que dura 4 anos. Pelo menos, né? Não sei se já vi antes. Pelo menos dura 4 anos. Onde a nossa administração municipal não foi capaz de concluir. Segundo me informaram, a administração anterior, candidato aqui, que era abrigar o núcleo de apoio à saúde da família, que seria exatamente o atendimento especializado, inclusive em pediatria, que seria treinado no sistema do PSF para esse atendimento. Olha, precisamos, gente, tratar as coisas com seriedade. Inclusive, 5 segundos, candidato. inclusive pode, no outro bloco, falar por que não foi concluído. Bom, seu tempo terminou. Vamos agora para o segundo candidato a fazer perguntas ao seu opositor. O candidato Eldinha agora faz a pergunta para o Betinho. 1 minuto, candidato. Betinho, foi publicado na imprensa que Vossa Excelência não decretou o estado de emergência em decorrência da seca em nosso município, antes dos festejos de julho. Explica à população por que Vossa Excelência priorizou as festas de julho em detrimento aos equipamentos de carro-pipas, a nossa população local, que hoje está morrendo de sede. Candidato, tem 2 minutos para a sua resposta. Infelizmente, meu caro Helder, você mais uma vez está muito mal informado. O nosso decreto foi decretado sim estado de emergência em maio. Por isso, eu quero que você reveja. Hoje não há mais tempo, tá? Foi decretado em maio. Inclusive, a gente sacrificou o município com a proposta do governo do estado, que aquele município que antecipasse os pagamentos das parcelas do seguro safra até 30 de maio, o município seria bonificado com mais uma parcela do seguro safra. E Santana ficou entre os 12 municípios apenas de 184 municípios do estado do Ceará que teve direito a essa parcela de bônus, que todos restantes do estado do Ceará tiveram 5 parcelas e nós tivemos 6. Decretamos sim o estado de emergência e as festas também houve, porque a gente sabe o sofrimento de todos, mas o ser humano não vive só de amarguras e sofrimentos. O ser humano também precisa de festa. Encerrou? Então, candidato Eldinha tem 1 minuto para a sua réplica. Caro Betinho, Diário do Nordeste, 14 de setembro de 2012. Eleitores de Santana do Acaraú trocam votos por água. Santana do Acaraú é um dos municípios
do Ceará, castigado pela seca. Na sede do município, a população tem água em alguns bairros. Na área rural, só com carro-pipa. O prefeito Roberto Farias, o Betinho, não decretou emergência nem calamidade pública, castigando ainda mais o povo de Santana do Acaraú. Contam que o prefeito deixou de decretar estado de emergência porque não queria cancelar a festa de Nossa Senhora Santana, onde queria ouvir a música de caranguejo na voz do seu amigo e cantor Toma no Vale. Ele não tem nada a ver com isso. Aqui. E além disso, 5 segundos. o poder público, ele é para dar água aonde o povo está passando sede e não estão fazendo isso. Então agora, na tréplica, o candidato Betinho tem 1 minuto. Meu amigo Helder, mais uma vez, eu queria saber quem pagou essa matéria. Silêncio do público, por favor, silêncio. Mais uma vez, eu vou nos informar. Se você for ver com relação às despesas do nosso município, sem obrigação nenhuma, para sozinho, o município passou quase 5 meses pagando a 4 pipas para distribuir água de graça a todos os municípios. Mas é impossível a gente atender com 4 pipas, com 4 recursos próprios, mais de 2.000 cisternas no nosso município. E essa semana a Defesa Civil já assumiu a sua responsabilidade. Quem está tocando voto por água tem certeza que não é a gente. O povo, principalmente da zona 9 e 10, sabe que está pagando R$ 150 sua pipa d'água para comprar Seu agora. tempo, candidato, terminou. Água na lama, Terminou seu tempo. a nossa água batalha. Vamos lá, agora o outro candidato, o último candidato, fazer pergunta. Doutor Marcos faz a sua pergunta para o candidato Eldinha. Candidato Marcos, você tem 1 minuto para a sua pergunta. Seu microfone desligado. Contando o tempo, 1 minuto de pergunta. Ok. Vamos em frente. Recente pesquisa no nosso município mostra que 70% da nossa população entende que a maior qualidade que um prefeito pode ter é a honestidade. Então há um clamor geral pela honestidade. A população brasileira deu um passo adiante com relação à ficha limpa. Difícil a aplicação, a gente entende os pormenores, é lei, mas eu entendo que essa discussão aqui ela é muito importante, até para nós nos posicionarmos sobre isso. O uso da ficha limpa na nomeação de servidores públicos comissionados. O que você acha disso? Doutor Marcos, eu concordo Só um plenamente. instante, candidato, só um instante. Seu tempo, 2 minutos para a sua resposta. Fala aí. Eu concordo plenamente com essa lei da ficha limpa. E aqui dos 3 candidatos, só tem para 2 ficha limpa. O outro candidato está interferindo. É no seu tempo, na réplica, na tréplica, eles vão responder. E pode pedir. Então aqui só tem 2 candidatos ficha limpa. Deferido pela Justiça Eleitoral. Sou eu e você. O candidato, infelizmente, o candidato Betinho foi deferido, foi julgado pelo TRE e está indeferido por toda desaprovada do TCM. Eu vou logo falar. Eu respondo ao processo de improbidade administrativa. Respondo ao processo, mas não por desvio de dinheiro, não por honestidade. Direito de falar? Direito de falar. Os organizadores do debate, vamos dar tempo. Eu posso falar? Posso falar? Se não puder falar, se o advogado quiser falar aqui, o doutor Alexandre quiser falar, pode vir. O candidato ganhou 1 minuto do candidato Betinho.
avisado no início que quem trabalhasse iria perder a metade do tempo. Equalizadora, qual candidato será proibido? Então, o candidato Eldinha tem 2 minutos, voltados o tempo para a sua resposta. Vereador Marcos, a sua pergunta é sobre a lei ficha limpa. Se eu concordo em nomear gestores que tenham passado SUS, né, a lei ficha limpa, eu sou contra. Porque vários gestores dessa terra têm a lei ficha limpa. Inclusive muitos estão nessa atual gestão. Eu, como eu dizendo, eu respondo o processo, mas não por desvio de dinheiro, não por desvio de nenhum centavo. Está na sentença, Marcelo. Está na sentença. Eu respondo ao processo e na justiça eu assumi o que eu fiz. Todos os atos que eu faço, eu assumo, independente das consequências. Esse aqui sabe muito bem. Zé Maria Filho sabe muito bem da minha história, do meu passado. Daqui o meu patrimônio para vocês. O que é que eu tenho de bens? Aqui, a minha declaração de bens de 2004 a 2012. O que é que eu tenho hoje? A minha casa de morada, o meu carro popular e a minha mulher que está ali, meus 2 filhos. Eu nunca desviei o recurso público e desafio de novo. Quem era para estar aqui era o doutor Sabino, né, auxiliano. Era para estar aqui aquele que decepcionou o povo de Santana, aquele que traiu o povo da nossa terra. Ele disse que vinha, e eu desafiei lá no Bom Jardim, e ele tremeu nas bases do veio. Eu não tenho nenhum processo na justiça. É por isso que eu sou deferido. É por isso que eu e o doutor Marcos somos candidatos e vamos ser candidatos até o fim. Todos 2. Candidato Marcos agora com a réplica de 1 minuto. Bicho. Nós precisamos. Zero tempo. Pronto. Alô? Pronto. Agora sim, um tempo para o candidato na réplica. Precisamos, gente. Sério para essa terra. Infelizmente, não deu certo. Mas eu acredito no seu trabalho, eu acredito na sua força e acredito que nós iremos. Eu que fui escolhido candidato, porque o povo de Santana confia no meu trabalho, confia na minha honestidade, confia no meu compromisso com o povo. 20 segundos. E os que estão aqui, os muitos que estão aqui me conhecem muito bem. Até os adversários me respeitam. E como eu sou bem recebido e acolhido nessa terra, independente de política, independente da cidade, independente de tudo. Bom, candidato com a réplica, segundo o regulamento, a comissão organizadora entrou em um consenso que o candidato Betinho foi ofendido nas palavras do candidato Eldinha, então terá 1 minuto para direito de resposta. Eldinha, aqui nós estamos falando na pessoa. Só um pouquinho, só um instante, vamos colocar um tempo livre de resposta. Então, valendo agora 1 minuto para você. Mais uma vez, se voltou desinformado. Fui deferido sim no Ceará. Mas olha no divulgante de hoje, na hora que você sair daqui, está aqui, apto, deferido com recurso. Por isso, com relação à honestidade também, que você falou, como gestor, para quem não sabe, está aqui os vales do carro, placa HVI 9073. Passou 6 meses no pátio da Polícia Rodoviária Federal, sendo abastecido na sua gestão como secretário. E você se desligou do município 20 segundos. e continua recebendo
como prestador de serviço até 1º dia 2 de março a 1º de abril de 2012. Como você explica, trabalhando aqui e no Morrinho ao mesmo tempo, se você é considerado dentro do nosso município? 5 segundos. Então tá aí, direito de resposta dado. 1 minuto para o candidato Betinho. Sentiu-se ofendido pelo candidato Eltinho. Terminados esse bloco, teremos novamente o sorteio dos candidatos e nós iremos sortear os temas a qual o candidato escolhido terá que responder. Dr. Marcos, primeiro candidato a fazer a pergunta, a qual candidato escolhe o tema logo e você escolhe o candidato a qual você vai fazer a pergunta. O tema: desenvolvimento local. A qual candidato? Desenvolvimento social. Desculpa, desenvolvimento social. Ok. A qual candidato? Ao Betinho. Então, 1 minuto para a sua pergunta ao candidato Betinho. É uma questão relevante, essa questão do desenvolvimento social. Nosso município marca baixos índices de desenvolvimento humano. Nós temos questões muito sérias. Nós temos a questão da moradia, nós temos a questão do abastecimento da água, a questão da saúde, a educação e também de falar essas coisas. Nós temos a 5ª cidade mais pobre do estado do Ceará. 50%, 47, alguma coisa para ser mais preciso, da nossa população vive na linha de pobreza. Na nossa região é a cidade mais pobre. Se você for examinar os nossos círculos vizinhos, nos últimos tempos tiveram grandes avanços e nós continuamos no nosso atraso. Candidato, o que fazer para reverter essa situação? Candidato Betinho, com 2 minutos para a resposta. Eu acho, Leonardo, que a principal maneira, e não sou eu, ou você, ou ela, caso seja bem, é a principal a questão da geração de renda e emprego também. Se você analisar quem